Agora nós vamos para uma sessão de produto. Nessa sessão vamos discutir, aprender, ouvir falar sobre estratégia para produtos em mercados incertos e imprevisíveis. Trabalhar a estratégia de produto por si só já é uma tarefa árdua. Agora imagine em um mercado incerto e imprevisível. Se você procura informações sobre estratégia de produto, é exatamente disso que se trata essa palestra. No contexto da estratégia de produtos digitais, serão abordados alguns temas focados em alinhar a estratégia da empresa com a estratégia do produto, tais como contexto de mercados incertos, ciclo de vida de produto, visão de produto, definição de estratégia, idea to market e análise de mercado e concorrência. E para falar sobre isso conosco, com mais de 18 anos de experiência com produtos digitais, o nosso apresentador, nosso palestrante de hoje é Rafael Aldai, que foi responsável por grandes produtos nos setores de cosméticos, e-commerce, telecom, finanças e turismo, além de ajudar a implementar uma cultura de produtos digitais nas empresas por onde passou. Hoje é Product Principal na Totex Brasil. Bem-vindo, Aldai. Estou me sentindo na varanda de casa. Todo dia chega alguém que estava ali no projeto comigo. Tudo Olá, bem? olá. Tudo bem, tudo bem. Como vocês estão? Boa tarde a todas. Boa tarde, boa talk para você, tá bom? Maravilha. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, eu começo trazendo um dado super importante aqui. De acordo com uma pesquisa realizada pela Harvard Business School, né, 95% dos novos produtos falham. Esse é um dado muito importante, né, e interessante, porque, de acordo com o professor Clayton Christensen, que liderou, né, essa pesquisa, o problema geralmente é que os criadores desses produtos eles estão usando um mecanismo de segmentação de mercado que é ineficaz, né? Então, ele diz que é a hora das empresas olharem para os produtos da mesma forma que os clientes olham, né? Que é como uma forma de atender uma necessidade ou uma dor. Então, ao se planejar ali novos produtos, as empresas geralmente começam segmentando os mercados, definindo ali produtos que atendem a essa segmentação. E isso envolve aí divisão do mercado em categorias de produto, preço, função, divisão de base de clientes em dados demográficos alvos ali como idade, sexo, educação ou nível de renda, né? Mas, de acordo com a pesquisa, a gente vê que, infelizmente, essas maneiras não têm funcionado muito bem. E aí o problema é que os consumidores geralmente não fazem as suas compras ou não usam produtos, né, ajustando-se a esses segmentos específicos de mercado. Em vez disso, eles levam a vida como ela é, né? E quando confrontados ali com uma necessidade, eles essencialmente contratam ali um produto para atender essa necessidade ou resolver essa dor. Então, a sugestão, né, é que as empresas comecem a segmentar seus mercados de acordo com as necessidades dos clientes. E a primeira estratégia para esse cenário, né, é entender o panorama do mundo em que a gente está vivendo no momento. Nos dias atuais, o mercado é muito volátil. Uma crise numa grande empresa pode afetar um país do outro lado do mundo. Novas empresas estão surgindo ali, causando disruptura em uma cadeia de serviços, alterando totalmente ali a forma como o consumidor se relaciona com as empresas. Então, é muito importante a gente entender, né, todo esse contexto de mundo. E, para isso, lá atrás, né, em 1980, após a Guerra Fria, né, começou a surgir uma denominação de mundo, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar ou conhece, que é o mundo VUCA, né? E o mundo VUCA demarcou, ao longo do tempo, né, dessa evolução, desde 1980 de mundo, um momento em que empresas tradicionais foram praticamente engolidas por um grupo de estudantes com ideias inovadoras, onde surgiram as startups, né? Mudando totalmente ali conceitos básicos de estratégia, visão e planejamento dessas grandes empresas. Então, diversas empresas passaram a adotar o termo, né, do mundo VUCA para orientar ali o seu planejamento estratégico, suas tomadas de decisão, em meio, né, a todas essas transformações rápidas e aceleradas presentes no mundo da tecnologia. É interessante a gente notar, né, que esse conceito de VUCA já não funciona mais para a nova era que a gente está vivendo.
principalmente após a chegada aí da pandemia, né, do coronavírus, que ainda traz problemas para toda a humanidade, né? Então, o Jamais Cássio, que é um antropólogo e futurista americano, né, ele cunhou aí o termo de BUNny para o mundo atual, né? Esses dois acrônimos, VUCA e BUNny, né, o VUCA significa que o mundo é volátil, incerto, complexo, ambíguo. E o BUNny, né, já trazendo essa denominação aí em 2020 com o pós-pandemia, né, com a pandemia ali, o pós-surgimento da pandemia, ele significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Então, o mundo BUNny, a gente consegue perceber que ele evidencia ali, né, o planeta frágil, né? Ele evidencia que o nosso planeta é frágil, ou seja, o que a gente tem a certeza agora, amanhã já é uma incerteza, né? A economia pode mudar, o mercado pode evoluir, até novas pandemias podem surgir, né? Podem acontecer. E aí essas incertezas, elas acabam causando muita ansiedade para todos nós, fazendo com que o senso de urgência paute ali muitas decisões, embora a gente precise ali de atitudes mais rápidas, né, para aproveitar novas oportunidades. E isso faz com que essas decisões maiores, menores, ou até mesmo as indecisões possam ter consequências devastadoras em um mundo que não é linear, né? Então, antigamente, a gente conseguia fazer um planejamento estratégico porque existia uma linearidade ali na forma de consumo, né, na forma como as pessoas, o consumidor, ele se relacionava ali com o seu produto ou serviço. Mas hoje em dia isso é muito volátil, né, que torna essa classificação de não linear. Então, diante disso, não faz mais sentido fazer planejamento de negócio de longo prazo, né, dedicar muito esforço num planejamento a muito longo prazo. A ideia é que você consiga entender o direcionamento. Então, daqui a 2 anos, o nosso direcionamento é que a empresa esteja nessa posição ou alcance essa posição no mercado. Daqui a 5 é essa e daqui a 10 é essa. Mas o planejamento estratégico que a gente vai fazer para chegar, né, nesse caminho, ele é mais focado num período um pouco mais curto, né? Porque o mundo vai mudando e é importante que essas mudanças do mundo, né, elas sejam percebidas, captadas e que as empresas e produtos e serviços também façam essa mudança para se adequar. Então, com toda essa incompreensão, né, a gente acaba buscando resposta para tudo, baseado nessas inúmeras informações que a gente tem acesso através da internet ou que nos chegam, né? E aí a gente percebe que talvez montar uma estratégia baseada somente em dados pode não dar certo, né? Pois, como a gente vê essa volatilidade do mundo atual, né, o ser humano muda de ideia o tempo todo. Então, o risco, né, em cada decisão, ele é muito, muito presente. Então, é importante todas essas decisões estratégicas serem focadas ali no humano, no ser humano, né, levar em consideração tudo isso. Então, diante de todo esse cenário de mundo que a gente vive, né, se torna ali um pouco que imperativo entender o mercado em que o nosso produto está inserido, né? Então, eu trago outra pesquisa aqui, que foi realizada pela CB Insights. A CB Insights é uma plataforma que reúne ali informações e pesquisas sobre o crescimento das empresas, concorrência e tecnologia. E essa pesquisa analisou ali documentos de pós-mortem de mais de 150 empresas desde 2008, né, empresas que foram fechadas. E aí eles conseguiram chegar a uma conclusão de que 35% das startups, né, que falharam por conta de não encontrar uma necessidade de mercado, né? Ou seja, elas não resolviam nenhuma dor, nenhuma necessidade dos clientes, né? Então, a gente vê que existe uma necessidade muito grande, por mais óbvia ou grandiosa pareça uma ideia, né, que alguém tem para empreender, e leve essa ideia para o mercado através, né, de um produto maravilhoso. Isso tudo pode não importar se não existir uma necessidade do consumidor, né? E aí tudo vai falhar. Então, é muito importante validar todas essas hipóteses que o negócio tem com quem vai usar. Então, a ideia é maravilhosa, a hipótese é maravilhosa, mas será que alguém vai usar isso? Será que isso vai resolver uma dor de alguém? Então, é muito importante, né? E aí, com base nisso, é importante também entender os números do mercado que você está inserido.
Isso faz parte da definição da estratégia. E aí existe uma definição que chama de TAM, SAM e SOM, né? Onde você consegue enxergar ali o tamanho do mercado. Então, o TAM é a demanda total do mercado, ou seja, é o tamanho total que esse mercado que eu estou inserido tem. O SAM, ele já é o mercado útil disponível, tá? Ele é uma segmentação do TAM. E o SOM é o mercado útil alcançável, ou seja, é o que está mais próximo de mim. Então, para ficar mais clara essa denominação, eu vou deixar com um exemplo aqui, que imagina que você tem um produto que é direcionado para pequenas perfumarias e farmácias. Então, quando a gente vai analisar esses números de mercado, a gente tem, bom, o tamanho do mercado brasileiro de beleza, que é o segmento onde está inserido ali, né, o mercado de perfumarias e farmácias, ele é de 62 bi. Quando a gente vai para o SAM, a gente vê que o SAM é de 25 bi. E o SAM significa o tamanho do mercado brasileiro de beleza direcionado a perfumarias e farmácias. E quando a gente vai para o SOM, a gente vê que o mercado é de 17 bi. E o SOM significa o tamanho do mercado brasileiro de beleza direcionado para pequenas perfumarias e farmácias, que é o nosso foco. O SOM ele poderia ser mais granular ainda, de acordo com a minha estratégia. Então, imagine que a minha estratégia é criar primeiro, né, um produto que vai atender esse mercado, mas ele vai nascer primeiro em São Paulo. Então, eu posso segmentar esse número do SOM para a região de São Paulo, onde meu produto vai operar. E aí, por que entender esses números de mercado é importante, né? Porque vai te ajudar a entender ali as metas do seu produto, né? Então, se as metas do seu produto estão direcionadas para o SAM, por exemplo, né? Se eu quero alcançar uma fatia desses 25 bi, é provável ali que o teu produto não vai atingir essa meta no curto prazo. E talvez não vai nem conseguir atingir essa meta no longo prazo, né? Porque depende também ali do momento em que teu produto tá inserido, né? Então, para ser mais realista nas suas metas, é preciso olhar para o SOM, né? Que é o tamanho do mercado que está mais próximo. Então, com base nisso, eu consigo fazer estratégias para o meu produto e consigo fazer projeções também para ver se ele vai ser lucrativo, né? Então, se eu sei que o mercado que eu vou atingir ele é de 17 bi, já tem concorrência, né? Não é mar azul, não tem ninguém, tem concorrência, né? E eu tenho uma chance ali de alcançar 1 bi desse mercado no meu primeiro ano, essa é a minha projeção. Então, alcançando 1 bi, quanto de grana eu tenho, quanto de grana eu vou precisar para lançar um produto ou para evoluir o meu produto no mercado, né, relacionado a isso. Bom, alinhado aí a todo esse entendimento de mercado e mundo, uma outra dica é a gente entender também a concorrência, né? É muito importante a gente acompanhar de perto ali os nossos concorrentes. Mas, ao contrário do que muitos pensam, né, isso não implica ali em copiar os métodos, funcionalidades, o produto da minha concorrência, mas sim estudar ali como, né, os participantes do mesmo mercado que eu estou inserido, que o meu produto está inserido, trabalham. E através dessa análise, né, desse acompanhamento, tentar detectar ali oportunidades de melhoria para o seu produto, né? Então, assim, uma boa estratégia de benchmarking, né, é aquela que consegue ali obter dados da concorrência e aproveitar esses dados em seu favor próprio. Então, no dia a dia de produto, né, a gente fala, vamos fazer uma pesquisa para entender essa hipótese com o usuário. Poxa, vamos coletar esse feedback aqui mais rápido. Mas reserva um pouco de espaço também para fazer uma pesquisa com relação ao teu concorrente. Então, eu posso perguntar para o meu usuário, né, o que ele enxerga de melhor no meu concorrente. Ou perguntar para o usuário do concorrente, né, por que ele não utiliza meu produto. E aí, com base nessas informações, eu também consigo tomar decisões estratégicas que vão me ajudar a criar uma vantagem competitiva frente ao meu concorrente, ou até mesmo tirar uma vantagem competitiva que ele tem em relação ao meu produto ou ao meu serviço. E aí isso vai me ajudar, né, a priorizar. Então, dessa forma, a gente consegue perceber aí essa importância, né, de coletar feedbacks dos usuários rápido, para que a gente consiga tomar as melhores decisões, né? Então, é muito importante, mais uma vez, a gente colocar ali as pessoas que vão usar o produto ou serviço no centro das decisões, né? Então, para entender um pouco mais isso, né, a gente vai falar um pouco de validar hipóteses de forma rápida, né? Que a gente sabe que o melhor caminho para criar produtos de sucesso ali, como eu falei, né, é escutar os clientes. Então, é muito importante manter ali no seu produto um fluxo de descoberta contínua também,
principalmente nesses tempos de incerteza, volatilidade, mudança constante que a gente está vivendo, né? Se o padrão de consumo, o comportamento das pessoas, né, onde elas são frágeis, ansiosas, isso muda o tempo todo, obviamente quem consome o meu produto e serviço são pessoas. Então, esse comportamento, essa relação comigo, com o meu produto, ela pode mudar de forma constante também. Então, né, estar sempre junto ali com as clientes, com as usuárias do meu produto ou serviço é muito, muito, muito importante, né? E aí a gente sabe que a todo momento, né, surgem várias hipóteses, né, vindas de diversos locais, né, de stakeholders, né? E é muito importante ali a gente criar um fluxo de validação antes da gente gastar tempo, né, e dinheiro investindo em soluções que a gente tem um nível de certeza zero nenhum, né, ou baseado apenas em dados, né, como a gente viu lá em cima, e a gente precisa validar essas hipóteses com os usuários para ter um nível de certeza maior do que a gente quer fazer. Então, a gente entende que das necessidades do cliente, dessas pesquisas, né, surgem várias hipóteses, oportunidades que a gente consegue enxergar no mercado, analisando o benchmark de concorrentes, surjam também hipóteses importantes, os stakeholders trazendo, outras áreas da minha empresa trazendo, e aí pontos de melhoria, né, no produto que a gente consegue enxergar. Tudo isso vai gerar ali um backlog de hipóteses muito grande, né? E aí, quando a gente entra nesse ciclo de Product Discovery, é muito importante que a gente pegue essas hipóteses, né, valide elas, e aí esquece julgamento, tem que tentar entender só qual é o racional por trás dessas hipóteses, e aí tentar, de alguma forma, coletar feedbacks rápidos, né, dessas hipóteses. Então, existem alguns artefatos de produto que a gente pode usar, por exemplo, eu vou fazer pesquisa com o usuário para entender se essa hipótese é válida ou não, eu vou fazer um protótipo, né, antes de desenvolver alguma coisa, eu consigo fazer um protótipo rapidinho, pode ser de baixa fidelidade, não importa, o importante é coletar o feedback rápido, né, para eu tomar minha decisão e desenvolver o mais rápido possível essa hipótese. Teste AB, Fake door, por exemplo, também é uma técnica muito interessante, né? Onde, por exemplo, eu tenho um checkout e eu quero entender se vale a pena eu colocar o Pix como meio de pagamento. Então, antes de sair desenvolvendo o Pix, né, e colocar lá no meu backlog, eu poderia estar fazendo outras coisas importantes. Então, vamos validar essa hipótese primeiro com os usuários, se eles sentem a necessidade ou se eles querem pagar com Pix. Então, eu coloco lá um novo meio de pagamento, só um botão, né, no meu checkout, e ele é fake. Então, quando o usuário clicar, eu vou captar, né, o clique, aí eu consigo inferir, né, a quantidade de pessoas que chegam no checkout, a quantidade de pessoas que querem, né, que clicam ali no Pix, e aí eu exibo uma mensagem amigável para ele, no momento a gente ainda não tem disponível esse meio de pagamento, mas em breve a gente vai disponibilizar, então escolha outro meio de pagamento, algo assim, né, coloca uma mensagem amigável, mas eu consigo ter esses dados. Então, quando eu for definir um MVP para essa funcionalidade, né, que eu já consegui validar ali uma hipótese, eu já tenho um nível de certeza maior de que ela pode dar certo. Então, quando eu olho lá o número, né, de cliques no meu checkout, poxa, tem 30% das pessoas querem pagar com Pix. Poxa, faz totalmente sentido a gente implementar isso. Vale a pena o esforço desse investimento. Vale a pena ficar 2 sprints ou um mês, né, trabalhando nisso para a gente colocar, porque a gente enxerga que é um número grande. Agora, se a gente vê que o número é 1%, será que vale a pena mesmo? Acho que não. Então, vamos colocar só por colocar? Aí não vale a pena, né? Então, é um exemplo bem grande de como essa roda gira. E aí, depois de testar e validar essas hipóteses de forma fácil, a gente pode definir um MVP ali, né, que é uma fatia fina daquela funcionalidade, que pode ser muito maior, né? E aí a gente também coloca isso em produção, em modelo MVP, e aí consegue aprender e pegar mais feedbacks com os clientes ainda. E aí, quando a gente constrói e pega esses feedbacks, né, a gente consegue entender realmente o que é importante evoluir dessa funcionalidade, né, o que a gente aprendeu com ela para poder seguir adiante. Então, esse é um fluxo muito importante que está bastante envolvido ali com as estratégias de a gente responder rápido e aí fazer coisas que realmente vão fazer sentido para o negócio e para os nossos clientes. Outro ponto super importante, né, e é um dos fatores ali importantes para a estratégia de um produto, é que ela esteja alinhada ali com a estratégia da própria empresa, né? Então, se isso estiver desalinhado, o que vai acontecer é que a empresa está indo para algum lugar e o produto está indo para outro lugar totalmente diferente, né? Então, o produto não vai conseguir alcançar ou ajudar, né, impactar, né, a estratégia da empresa, né, para ajudar a empresa a alcançar o sucesso. Então, isso também gera
vários problemas e vários gaps ali com o time, né? Falta de foco, problemas de priorização, desalinhamento com os stakeholders. Então, essa junção, né, essa associação das estratégias, ela é muito importante também, principalmente no mundo volátil, né, em que a gente vive hoje. Então, é muito importante ter essa visão e entender a estratégia da empresa, né, para que o produto consiga entregar valor para o negócio como um todo, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, eu tive uma experiência ao longo da minha carreira em que eu comecei a analisar dados de negócio e aí eu fiz uma projeção e eu identifiquei, né, que essa projeção, né, ela indicava um risco muito grande para a empresa. Em algum momento nessa projeção no tempo, a tendência de taxa de cancelamento ia superar a taxa de conversão. E aí eu falei, poxa, essa empresa está fadada, né, ao fracasso, vai quebrar em algum momento. E aí eu comecei a estudar ali um pouco, baseado nesses dados, né, estudar o modelo de negócio da empresa atual e também modelos de negócio de empresas concorrentes que tivessem ali domínio do mercado, e aí a nível global, sabe? E aí, com base nisso, fiz uma comparação, poxa, acho que a resposta está num modelo de negócio que não está muito aceitável, né, para as pessoas. E aí eu levei todos esses dados para a diretoria da empresa e com isso eu consegui ganhar ali um tempinho para poder validar essa hipótese de mudança do modelo de negócios. Bom, aí a vida seguiu, né? A gente validou essa hipótese, conseguimos fazer testes sem investimento, testar, validar essas hipóteses, depois construir um MVP e aí até ter tudo completo. O resultado, né, dessa experiência foi que a empresa conseguiu crescer 180%. Né? Então, a gente vê que isso é muito importante, conhecer a estratégia da empresa e associar ela à estratégia do produto que você está construindo. Mas é muito importante entender também que a estratégia das empresas tem vários níveis. E tem muitas empresas que têm ali, né, um protecionismo, né, muito grande da sua estratégia. E faz total sentido. Então, às vezes, as estratégias da empresa ou algum nível de estratégia chega ali no middle management e depois ninguém sabe ao certo, né, só tem alguns direcionamentos. Então, para trazer um exemplo claro disso aqui, né, imagina que a gente tem ali como uma empresa, né, de educação, uma edtech, e a missão é fácil de descobrir, né? A missão é aquilo que guia a empresa, os investidores conseguem acessar a empresa, a gente tem na página do sobre a empresa, né? Então é fácil conseguir acessar a missão, né? Então, digamos que a missão desse nosso exemplo seja, dessa empresa, seja melhorar a vida das pessoas por meio da educação responsável de qualidade. E aí, quando a gente desce ali para o plano estratégico, o meu planejamento estratégico, então, bom, se tornar a maior empresa de educação à distância do mercado brasileiro. E aí a gente vai descendo níveis de estratégia e a gente vê que, para se tornar a maior empresa de educação à distância do mercado brasileiro, a gente entende que uma estratégia é crescer a divisão de cursos profissionalizantes em 30% e crescer a divisão de cursos em inglês em 40%. Né? E aí depois tem outro nível que poxa, a gente também precisa reduzir o custo da operação em 30% para que a gente consiga ter mais investimento para potencializar isso daqui. Agora, digamos que o seu produto é a plataforma de cursos de inglês. Então, se ao menos você souber que a estratégia da empresa para aquele momento, né, é crescer a divisão de cursos de inglês em 40%, as ações, né, e as estratégias que você vai criar para o seu produto, elas precisam estar voltadas para ajudar a empresa nesse objetivo. Ou até mesmo para validá-las, né? Porque a estratégia nada mais é do que uma hipótese, uma aposta. Ninguém tem certeza que aquela estratégia vai dar resultado. Então, não acha que o CEO da sua empresa tem completa certeza de que aquela estratégia vai ter resultado. Não. É uma aposta baseada em projeções, inteligência de mercado, em conversas com os usuários, né? Entendendo ali onde você está inserido. Então, é importante que essa estratégia ela esteja totalmente associada ali com o seu produto. E aí, para isso, né, para que você consiga ter acesso a essa estratégia, se você é uma pessoa de produto, uma gestora de produto que não tem acesso de forma fácil a essas estratégias da empresa, eu deixo aqui um artefato de gestão de produto que é muito usado, né, para criar essa visão do seu produto, né, com base em toda essa estratégia. Esse artefato, ele consegue responder ali, por exemplo, como o meu produto consegue impactar o resultado da empresa. Né? Como o meu produto está conectado com a estratégia da empresa. Então, usar esse artefato é uma forma de você validar, né, depois dele criado, com os stakeholders,
se a tua estratégia faz sentido com a estratégia da empresa, e se não, você vai receber feedback, você vai receber inputs ali dos seus stakeholders que, não, peraí, não é muito bem, porque essa estratégia aqui não tem nada a ver com a estratégia da empresa. Mas qual a estratégia da empresa? A estratégia da empresa é essa e essa e essa. Ah, então tá, então eu vou voltar para casa, vou ajustar a estratégia do meu produto para a gente estar totalmente conectado. Então, uma dica também é fazer isso, né, junto com o time, com base, né, na estratégia da empresa. Você já tem um guide, envolva seu time, vai ter um sentimento de engajamento e pertencimento muito maior para todas as pessoas que vão estar envolvidas nisso, sabe? E, e, e isso tudo é muito importante. Então, vamos lá, no Canvas, né, na visão do Canvas, a gente chama de Canvas de visão de produto. Então, vou deixar um exemplo bem claro dele aqui. Nesse Canvas, ele traz a proposta de valor do seu produto, qual é o meu foco em usuários, né? Quais são as pessoas, né, que se relacionam com o meu produto que eu tenho que focar, quais são os parceiros de negócio que eu tenho que podem me ajudar a alavancar o meu negócio ou não, quais são as necessidades, dores, problemas que eu estou resolvendo do mercado, das usuárias, o que o meu produto é e o que ele não é. Isso é importante para criar também ali uma fronteira, né, para o seu produto, porque às vezes o stakeholder pode chegar com uma solicitação, uma priorização, uma hipótese que não tem nada a ver com o que o produto é, o objetivo que o produto tem, sabe? Então você já descarta isso na hora. A estratégia, então, qual é a estratégia do meu produto? Como essa estratégia está conectada com a estratégia da empresa, né? Como esse produto pode ajudar a empresa a alcançar a estratégia dela? As oportunidades que eu já consegui identificar e os riscos que eu também consegui identificar. E aí eu deixo um modelo aqui para vocês terem uma ideia aqui do que é essa proposta de valor e como ela consegue resumir bastante desse Canvas. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, a proposta de valor do Slack, né? Então, a proposta de valor do Slack diz que para equipes de trabalho, ou seja, qual é o meu foco, quem vai usar o meu produto, né? Que precisam de um fluxo de trabalho melhor, qual é a necessidade, dor que eu estou resolvendo, né? O Slack, o meu produto, é uma ferramenta de comunicação de equipe, né? O que ele é, que integra aplicativos perfeitamente e permite aos usuários pesquisar facilmente arquivos, chamadas, mensagens e colegas. Ao contrário do Microsoft Teams, ou seja, já fiz uma análise prévia da minha concorrência, o Slack tem as melhores opções de integração para aplicativos de terceiro e é muito mais fácil de implantar. Então, esse pitch aqui, né, esse modelo de proposta de valor, é um modelo que você vai apresentar para a empresa, né, para dizer o que o teu produto faz, né, qual é o objetivo dele, como que ele está conectado na estratégia. E essa comunicação ela precisa estar clara, né, para todas as pessoas ali da empresa, né, e para todo mundo que está envolvido no seu produto. Então, assim, baseado em tudo que a gente falou até aqui, né, eu deixo a seguinte reflexão para todos vocês. Vocês acham que se todos, né, seguirem essas dicas, ou boa parte dessas dicas, na próxima pesquisa da Harvard Business School, o número pode ser melhor? É isso, pessoal. Vou abrir para perguntas aqui. Maravilha, Aldai. Nossa, não vou responder a pergunta, não, vou deixar o pessoal refletindo aí, né? Jogou aí para o universo. Vou fazer uma pergunta e aí a outra você responde offline, tá bom? Só para a gente manter a agenda da programação. Qual a importância para gestores de produto entenderem do mercado do seu produto, visto que isso deveria vir do time de negócios? Bacana, boa pergunta. Bom, quando a gente olha para aquele diagrama de Venn, né, de produto, e a gente vê que a gestora de produto ela tá no meio entre tecnologia, né, usabilidade, né, design, né, a interação com o usuário e negócios. Esse diagrama traduz que a pessoa gestora de produto ela precisa entender um pouco de cada uma dessas coisas, porque ela é o ponto de conexão. Então, quando a gente olha para empresas mais tradicionais, é muito comum que a gente veja silos. Então, a gente vê o time de negócios separado do time de tecnologia. Às vezes, a gente consegue enxergar até que o time de negócios demanda do time de tecnologia. E aí existe um gap, né? Então, o exemplo que eu dei lá atrás, quando eu trago uma hipótese de negócio, né, e eu não validei ela e parto direto para desenvolver ali, usar a tecnologia para me ajudar naquela hipótese, né? Porque eu acho que aquilo ali é muito bom para o mercado. Então, gasto, né, invisto ali um tempo de desenvolvimento, né, e tempo também, apesar de que muitas empresas acham, eu tenho um time de desenvolvimento para fazer isso. Legal, mas eu posso potencializar o resultado, né,
deles ao desenvolver essas soluções se eu tiver um nível de certeza maior. Então, quando eu pego essa hipótese, pura e simplesmente vou lá e jogo alguma coisa em produção, alguma feature, porque eu acho que aquela hipótese é muito boa, sem validar antes, né, eu corro o risco de aquilo ali não ser validado e ser jogado fora. Ou seja, todo o investimento, né, que a gente fez durante aquele tempo, a gente poderia estar fazendo outra coisa mais importante. Então, conhecer esses domínios é importante, não a fundo, sabe? Mas é importante para quando você for dialogar com as pessoas de negócio. Então, se eu entendo um pouquinho de mercado, eu consigo ter perguntas para poder entender mais, acessar mais a fundo estratégias, acessar mais a fundo pensamentos e hipóteses, porque quando eu uso lá, por exemplo, os 5 porquês, quando um stakeholder me traz, né, um stakeholder de negócio, vai lá e traz alguma solicitação de negócio, e eu pergunto, mas por que isso é importante? Né? Mas por que você acha que isso é importante? E aí começa a perguntar, às vezes no segundo porquê a pessoa fala, verdade, não faz muito sentido. E aí volta para estudar o mercado, enfim, ver outra hipótese de negócio que realmente possa ser factível ali. Então, acho que por isso é importante entender um pouco de cada um desses domínios, sabe? Para você conseguir dialogar. E você não vai ser a pessoa, né, 100% de negócio que vai saber de tudo. Mas se você conseguir dialogar, é muito importante. Mas tem um ponto também que em startups, às vezes, é muito importante você entender todo esse contexto para você poder potencializar os resultados ali com tudo que você está priorizando e está fazendo, desenvolvendo o seu produto. Maravilha. Obrigada, Alday.